o Pedro e conversei com ele. Eu falava que um jogador do nível dele não podia estar no momento em que ele estava, vivendo o que ele vinha vivendo. E muito em razão também do desleixo que ele estava tendo, porque ele se entregou de tal maneira que ele não participava. O Davi Luiz falou algo semelhante ao que você acabou de dizer Então, a respeito do Pedro. Exatamente. Eu falei para ele que ele se preocupasse e se preparasse um pouco mais, se ele quisesse jogar. Porque eu confiava nele e sabia que ele poderia nos entregar muito mais do que ele vinha entregando. Acabou na Copa. Era o menino que ainda as dores que ele tinha passado, que ele tinha sentido no passado ainda o doía. E a primeira coisa que eu falei para ele é: limpa teu coração. E limpa seu coração e faz de novo. E lembro de uma frase que eu falei para ele tomando café, que eu falei assim: Pedro, eu sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo. Mas ele entendeu que ele precisava se dedicar mais, estar mais focado nos treinos, aquela coisa toda. Eu puxava a orelha dele, depois ele terminar como ele foi o rei da América, né? Foi algo que ele já merecia, não que eu fiz isso, não. Mas ele só precisava de alguém mais alguém, né? Impressionante, que eu sei que a família dele é muito presente, o impulsiona bastante, o ajuda bastante, a esposa dele. Mas talvez alguém de fora, que caiu de paraquedas na vida dele e falasse: vamos por esse caminho que vai dar certo, tô junto com você. Acho que estender a mão e falar vamos junto, fez com que ele deslanchasse e mostrasse aquilo que ele já tinha mostrado. Então Pedro lá atrás, já no Fluminense, já tinha mostrado o jogador que poderia ser, e depois não conseguiu mostrar lá fora, volta pro nosso país e foi coroado pelo aquilo que ele já merecia lá de trás. Então eu fico feliz por isso, esses 2 amigos, depois tiveram muitos outros que você sabe, o Vitinho, que hoje está aqui, tantos outros, o Hugo, que hoje está recebendo o que merece, Mateuzinho, e todos os outros que Deus foi me dando a oportunidade de estar junto, devido também àquilo que eles viram também sobre Rodinei e Pedro, de uma forma visual. Então foi, acho que algo que foi vivido por muitos de uma maneira. A grande questão em relação ao Pedro, na visão da comissão técnica, e isso precisa ficar muito claro para vocês, a decisão de tirar o Pedro da lista de relacionados, ou melhor, de não relacioná-lo, porque quando a gente fala tirar, é como se ele tivesse sido relacionado e depois tirar o nome dele. Ele não foi relacionado porque a comissão técnica, leia-se Felipe Luiz, não quis relacioná-lo. Não tem nada a ver com José Boto, não tem nada a ver com BAP, a diretoria não se mete nisso. E eu acho que a diretoria não tem que se meter em decisões de treinador. É o treinador que escolhe, é o treinador que escala, é o treinador que relaciona atletas para o jogo. Os jogadores do Flamengo esperavam do técnico Felipe Luiz algum tipo de atitude. Não que tivessem feito cobranças ao treinador para que ele algo dissesse a respeito do comportamento de Pedro no dia a dia de treinamentos, mas o empenho abaixo daquilo que se espera do atleta, aquilo que os demais apresentavam, obviamente chamou a atenção. Um bom contraponto, Danilo, um jogador com uma história muito maior do que a do Pedro, evidentemente, no futebol, com uma grande carreira internacional e que também não está jogando como titular. Léo Pereira e Léo Ortiz, mais uma vez, foram os zagueiros titulares do Flamengo. E não se vê nenhum problema, tampouco se fala de falta de empenho do experiente zagueiro que veio da Juventus da Itália para o futebol brasileiro. Pedro, segundo Felipe Luiz, teve um comportamento muito aquém, para dizer o mínimo, né? Usou até palavras muito mais fortes na coletiva após a vitória sobre o São Paulo por 2-0. Quando Pedro se comporta assim, Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite, e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir e corrigir aquilo que não está legal, ou vai preferir, mais uma vez,
como acontece com tantos jogadores em situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo. O fato é que, para sair do Flamengo, alguém terá que pagar uma multa. E é muito pouco provável que ela seja de apenas 15 milhões de euros. O Luiz tá certo e não tinha o que fazer a não ser, não ter relacionado o Pedro para o jogo contra o São Paulo. Por quê? De acordo com o que ele me passou aqui, eu vou até ler para não faltar nada e nem distorcer palavras. Quarta no treino, o Pedro não teria sido escalado nos times e ficou revoltado. Teria até abandonado o treino. Ou seja, isso foi visto como marra por parte do jogador. E o Felipe Luiz não teve o que fazer. Se não fizesse isso, me disse aqui a fonte, ia começar a perder o grupo. E detalhe, ele ainda me disse que o grupo ficou incomodado com essa postura do Pedro, tá? E que alguns dentro do elenco estão fazendo até piada, porque o Pedro não treina com a vontade que deveria treinar. Bom, óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu, para mim, com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, Então, eu espero que ele recapacite, que ele pense, peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo. Então, um jogador que tem uma ambição que o Pedro deveria ter, de chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. O Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar. O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível.